O vínculo entre o Internacional e Alan Patrick ainda é longo, é bem verdade, mas o departamento de futebol e o Camisa 10 já conversam sobre a possibilidade de uma ampliação de contrato. Ele fez um pedido, inclusive, nos últimos dias, de que gostaria até mesmo de encerrar a carreira em Porto Alegre. E a direção colorada está pensando em atender o atual capitão e camisa 10. Enquanto isso, Roger trabalha mudanças no time que estreia na Copa Libertadores e Rogério Ceni já tem um desfalque confirmado. Mas as atitudes de Roger Machado nos bastidores não apenas surpreendem, mas empolga dirigentes e o departamento de futebol como um todo. Tenho muito bastidor para a gente conversar a respeito desses assuntos. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do Colorado, seja no Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o nosso clube tu vai encontrar nos conteúdos aqui desse canal. Faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal se tu é novo por aqui, tava dando uma olhada na estatística de março. Sabia que 71% das pessoas que assistem aos conteúdos retornam? Então, me parece que vocês estão curtindo, né? Se estão curtindo, aquele like é importantíssimo. O compartilhamento mais ainda, porque daí os conteúdos aqui atingem mais pessoas e cada vez mais colorados vão estar presente aqui e a gente vai conversando, vai trocando ideia nos comentários, vai trocando ideia também nas DMs do Instagram, no Twitter, enfim. Vocês sabem o quanto eu curto conversar com vocês por aqui, beleza? Não te esquece que a Arcadame é a loja do homem moderno lá em Gravataí. E ela está te esperando com as melhores marcas do vestuário masculino. Calvin Klein, Lecoq Esportivo, Hangar 33, Enzo Milano. Velho, tem muita coisa que tu pode aproveitar com o Carlos. Tomar uma cerveja lá, tomar de repente um chopinho, tomar de repente um café. O Carlos, ele é bem parceiro, tá? De pegar e te atender da melhor forma possível e principalmente, né, cara, fazer tu sentir em casa lá na Arcadame, beleza? Bom, deixa eu falar com vocês algumas coisas a respeito do Bahia primeiro, tá? Porque o Bahia ele se reapresentou ontem após um empate, né, em 1-1 com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e agora foca todas as suas atenções, assim como o Internacional na Copa Libertadores. O Rogério tem um desfalque certo, que é o meia-campista Michel Araújo, que está em tratamento de uma lesão muscular. Só que é o seguinte, tá? Os jogadores obviamente fizeram um trabalho em campo reduzido, com também os jogadores que atuaram no final de semana muito mais fazendo um trabalho de recuperação e ainda não dá bem para tu dizer qual vai ser o time que o Rogério vai escalar. Ele já deixou muito claro, né, que ele respeita muito o Internacional e não é pelo fato de que ele vai jogar em casa, de que ele tem alguma vantagem. Chegou a citar, inclusive, né, o jogo entre Inter e Flamengo, o quanto o Inter soube jogar fora de casa. Dentro de um Maracanã lotado, com 50 mil pessoas, um time muito sólido, um modelo tático ainda mais sólido ainda, convincente principalmente, né? Então, o Rogério ainda nessa quarta-feira deve organizar o seu time e aí a gente vai ter já a provável escalação para a estreia, então, quinta-feira, 19 horas. O Roger tem um desfalque certo, que é o Rocher. Tá? Sem contar, claro, Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e os outros ainda jogadores que estão no departamento médico, Bruno Gomes, o próprio Gabriel Mercado e tal. Mas, como teve o problema na mão do Rocher, ele está, então, fora. Antony vai ser o goleiro. Tendência também de Ener Valencia recuperando a sua posição no ataque, com o Rafael Borré indo para a reserva. E aí o resto do time, aquele que a gente vem trabalhando aqui ao longo da semana. Antony, Brian Aguirre, Vitão, o Juninho, mais ainda o Bernabé, Fernando, Bruno Henrique,
Alan Patrick, Vitinho, Wesley e o Ener Valencia, ok? Tem alguns bastidores importantes sobre o Roger, tá? O Inter não tá só interessado no que ele vem fazendo dentro de campo e não tá feliz só com o que ele faz dentro de campo. É claro que o modelo tático, as vitórias, a invencibilidade do ano passado, a classificação na Libertadores, o título gaúcho invicto, claro que tudo isso conta, né? Óbvio, mas o bastidor a respeito da gestão do Roger no vestiário e também do envolvimento do Roger com o clube tem chamado a atenção dos dirigentes, departamento de futebol principalmente, tá? Mas do clube como um todo. Quer um exemplo? No jogo agora contra o Sport, na segunda-feira, lá no Sesc, futebol feminino, o Roger estava lá, assistindo ao jogo. E esse envolvimento dele com as áreas do clube tem deixado o departamento, presidência, vice-futebol e tal, muito espantado. Porque não é todo treinador que faz isso, né? Não é todo treinador que pega durante a sua folga, sai de Porto Alegre e vai à Alvorada para ver um treino do Sub-15, por exemplo. Aí eu tô botando Sub-15, poderia botar Sub-12, vamos dizer. Tá? Que o Roger tá muito imbuído no projeto de longo prazo. E é um dos motivos, inclusive, que o Inter está pensando em renovar o contrato com ele. Porque o Inter entendeu que o Roger ele é uma espécie de manager. Ele tem um perfil de manager. Né? Aquele cara, como na Europa, que cuida de outras áreas do clube, claro, com cuidado em cima da gestão, né, para não passar por cima dos diretores, para não passar por cima do próprio treinador da categoria de base, ou da direção da categoria de base, ou do feminino e tal. O Roger ele não se mete, mas ele se envolve. É diferente. Não só a análise, mas esse contexto. Então, esse bastidor aí também é importante para a gente entender por que o Inter está querendo renovar com ele até o final de 2026. Aliás, se a gente falar de renovações, a gente coloca agora o Alan Patrick na roda junto, na questão envolvendo o Bruno Henrique, Fernando, o Vitor Gabriel e possivelmente mais algum outro jogador que vem aí no segundo semestre a se destacar. Mas o que o Inter está fazendo, tá? O Inter está já com proposta na mesa pelo Fernando para renovação, né, até 2026 também. O Bruno Henrique também até o final de 2026. Esses dois acabam o contrato agora em dezembro. O Vitor Gabriel, o Inter está comprando aqueles 2,5 milhões de reais pelos 50%, ainda está negociando 20% até 30% com o Sport. Tem metas, é uma compra progressiva. Eu não consegui ter contato ainda com o contrato do Vitor Gabriel, por isso que eu não consigo chegar e dizer assim, ó, é X jogos e ele compra mais 10%, X, X gols ou X porcentagem das partidas do ano compra mais X%, que isso é comum, né, acontecer. Então, assim que eu tiver direitinho os números, eu esmiuço aqui para vocês, tá? Mas então, Fernando, Bruno Henrique, Vitor Gabriel e agora o Alan Patrick. O Alan falou no Sobis que se identifica muito com o Roger, se identifica muito com ele também na questão da parada, né? Como vai ser quando ele parar? E ele já está pensando, como ele tem contrato até 2026, daqui a pouco ampliar mais um ano, de repente 2, para então encerrar a carreira no Internacional. O Inter entende isso com bons olhos. Primeiro, porque tem toda essa campanha, toda essa questão envolvendo o Alan Patrick na seleção, que daqui a pouco ele pode também ir para a seleção brasileira e despertar um olhar de um mundo árabe da vida. E aí vem um mundo árabe, faz uma proposta que seja irrecusável, e aí quando vê, ele tem que deixar o Beira-Rio, ou ele quer deixar o Beira-Rio para, né, fazer um pezinho de meia. Então o Inter já faz o pezinho de meia, estendendo o contrato, botando ali um valor que ele poderia ganhar daqui a pouco em outro lugar para fazer esse pezinho de meia, como eu disse, só que bota no contrato, dilui, é muito mais fácil a partir do momento que tu tem um contrato mais extenso, um contrato mais longo. Então, nesse sentido, que viria a ampliação do contrato do Alan Patrick. O cuidado para com
propostas, de repente, de fora, que possam vir a seduzir a partir de dinheiro, e também, né, essa questão aí da visibilidade em cima de seleção brasileira, em cima, de repente, até de uma Copa do Mundo, porque vamos combinar, né? Hoje não tem camisa 10 que jogue mais. Eu até tenho visto nos comentários, né? Ah, mas deixa ele aqui, o Gabriel Carvalho se lesionou e tal. Não, nesse sentido eu concordo. Nesse sentido eu concordo. Mas eu penso também o seguinte, que o Alan na seleção é bom para o Inter. Se ele está na seleção é porque ele está desempenhando demais. Se ele está desempenhando demais é porque ele está jogando no Internacional de forma acima dos demais aqui no Brasil. E isso é bom para o Inter, sem contar o seguinte, né? O cara quer a seleção. Se ele quer a seleção, tu imagina como não vai ficar a questão da cabeça, da confiança para voltar para cá e querer fazer o seu trabalho ainda melhor. Então, eu acho que nesse sentido é bom. Vocês sabem que eu não gosto de seleção brasileira. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu acho que nesse sentido pode ser bom para o Internacional, sim. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, cara, que kto.bet.br tá te esperando lá. Vai fazer o teu login, vai aproveitar agora a estreia do Inter na Copa Libertadores. Teve já rodando aí Copa Sul-Americana também. Possibilidade de tu botar um pila no bolso com a KTO. É um ambiente para maiores de 18 anos, lembrando sempre, para tu também brincar com responsabilidade e moderação. Valeu? Usa o link que está no comentário fixado, usa o link que está na descrição e bora se divertir, porque KTO, cada jogo é único. Valeu? Um forte abraço. Tchau.